Aí a Carrie e a Amanda fizeram uma pergunta meio parecidas, que uma é se você ainda tem contato com os seus pais, né? E a da Carrie é se você tem contato com alguma amiga dessa época. Se você pode... Se mantém... se mantém em contato com elas, assim. Não, com os meus pais não. Meu pai ele faleceu em 2011. Aqui, ó, deixa eu... Tá. O meu pai ele faleceu em 2011. A minha mãe não tem um contato também. Desde então, eu sei que ela tá viva. Às vezes eu pesquiso pra saber. Eu sei que ela tem um perfil numa rede social, então às vezes eu dou uma espiadinha pra saber se tá pelo menos tudo bem. Mesmo o perfil dela sendo bloqueado, mas eu vejo, contabilizo pela... Eu sei que ela tá viva por causa que vai mudando os números ali de publicação e seguidores, enfim. E... não tenho contato com ninguém da minha família mais, assim. A minha família hoje sou eu, meu noivo, minhas filhas, minha sogra, minha cunhada. Irmãs também não? Não, eu não... Dessa minha família adotiva não faz mais parte da minha vida, já faz alguns anos. Eu tentei da minha maneira... Talvez se aproximar? Tentei, talvez não da maneira certa, talvez eles esperassem mais, talvez eles esperassem que eu fizesse algo diferente, que eu não sei o quê, mas eu fui atrás, eu liguei, eu mandei orquídeas pra minha mãe, que eu sei que ela ama orquídeas, eu mandei carta, eu tentei, eu fui até o prédio dela, falei com ela por telefone algumas vezes, mas assim, já nas últimas vezes ela já demonstrava que era pra eu resolver minha vida e seguir. E que não tinha mais chance nenhuma. Então, eu também não posso... Eu preciso primeiro que respeitar. Eu preciso ter amor próprio e parar de me humilhar por uma família que não me aceita mais. Por mais que eu tenha sido uma filha que... Eu cometi meus erros, sim, assumo eles. Mas eu pedi desculpas, enfim. Eu tentei ir atrás novamente. E já passou muitos anos. Então, assim... Sei lá, se eu fosse mãe, pararia pra pensar... Nossa, ela... Tinha 17 anos, era uma adolescente. Hoje ela é uma mulher de 38 anos. Então, foi uma vida aí que passou, né? Óbvio, eu daria uma chance. Eu jamais deixaria de falar com... Deixaria de falar com uma filha por pior coisa que ela fizesse, pra começar. E daí, então, minha mãe, ela deixou claro, então eu preciso ter amor próprio e preciso respeitar também o espaço dela. Ela não quer, e pronto, assim, tipo, eu coloquei um ponto final em relação a isso. Entendi. A nossa história. Acho que hoje eu consigo enxergar que o que eu vivi com meus pais foi um ciclo que precisou encerrar. Acho que a gente teve que viver, eles tiveram que aprender comigo, eu tive que aprender algo com eles, né? Isso na espiritualidade a gente trabalha muito, a gente fala muito sobre isso, assim, tipo, na vida há encontros, reencontros e desencontros. Houve um desencontro ali com a minha questão familiar. Então, assim, tem muitas pessoas que me cobram, assim, mas vai, é sua mãe. Não, primeiro que não é minha mãe, porque uma mãe que é mãe, ela não deixa o filho a Deus dará por aí. Pra começar. Ela foi minha mãe até os meus 17 anos. Aí, tudo bem que eu fugi de casa. Mas será que a minha fuga não foi uma maneira de pedir socorro? Não foi uma maneira de chamar atenção? Não foi uma maneira... Né? Então a gente também não pode... julgar a história dos coleguinhas por aí. Exato. A gente não sabe o que passou dentro de mim, a gente não sabe o que aconteceu com os meus pais, assim, nesse sentido, o que a nossa convivência, né, em relação a tudo. E sobre a outra pergunta também, eu não tenho contato com pessoas que fizeram parte da minha vida, como garota de programa, com outras meninas. É muito difícil manter contato e manter amizade. Garota de programa, eu não sei, hoje em dia eu acredito que ainda, mas na época era muito comum trocar de telefone. E trocar muito de número de telefone, porque era uma maneira de ir mudando, assim, Por exemplo, tinha clientes que começavam a perseguir, começavam a encher o saco. Putz, tem stalker, né? O cara fica aparece na porta da casa e começa a ligar direto. Putz.
Então, na época, a maneira de fugir disso era não bloquear na mídia social, mas era mudar de telefone. E nessas, assim, quando eu parei de fazer programa, eu já tava numa outra situação, assim. Eu já tava casada, já tava num outro ambiente, assim, que... Assim, cada uma foi deixando de fazer parte da minha vida. Eu acho que no momento... Eu não tive... Além da Gabi, eu nunca tive um vínculo, assim, de amizade muito tão forte. A Gabi foi o máximo.